Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 32, inicia a primeira grande sessão argumentativa da carta, na qual o apóstolo Paulo ele demonstra por que a humanidade necessita do evangelho apresentado nos versículos anteriores. Depois de declarar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e que nele se revela a justiça de Deus, o apóstolo agora apresenta o outro lado da realidade humana, a manifestação da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. O apóstolo, ele não começa explicando como o ser humano pode ser salvo. Primeiro ele demonstra por que ele precisa ser salvo. Sua argumentação revela que o problema fundamental da humanidade não é simplesmente ignorância, fraqueza moral ou falta de educação religiosa, mas a supressão deliberada da verdade de Deus e a troca da glória do Criador por aquilo que foi criado. Essa passagem é, portanto, indispensável para compreender a doutrina paulina do pecado e a necessidade absoluta da graça. Qual é o contexto da perícope? Essa perícope, ela está diretamente ligada ao contexto anterior, ou seja, os versículos 16 e 17. O apóstolo, ele havia afirmado que o evangelho revela a justiça de Deus e conduz à salvação. Agora ele começa a explicar a situação que torna essa salvação necessária. O contraste entre a justiça de Deus revelada no evangelho e a ira de Deus revelada contra o pecado estabelece o movimento inicial da argumentação do apóstolo. O apóstolo Paulo, ele começa tratando principalmente da condição dos gentios, demonstrando que eles não podem alegar completa ignorância de Deus, pois a criação, ela manifesta aspectos de sua realidade e de poder. Em vez de honrar a Deus, a humanidade rejeita essa revelação. Substitui o Criador por criaturas e mergulha em uma crescente corrupção moral. A partir daqui, o apóstolo ele continuará sua demonstração nos capítulos 2 e 3, mostrando que o problema não pertence somente aos gentios, mas também aos judeus, até concluir que todos estão debaixo do pecado. Então, qual é a intenção do apóstolo Paulo nessa perícope? A intenção é demonstrar a culpabilidade universal da humanidade diante de Deus e estabelecer a necessidade do evangelho. Ele deseja mostrar que a ira divina não é arbitrária nem injusta, pois se manifesta contra pessoas que, tendo recebido conhecimento suficiente de Deus por meio da criação, recusaram-se a honrá-lo como Deus. O problema não está simplesmente na ausência de informação, mas na resposta pecaminosa à verdade conhecida. O apóstolo Paulo, ele descreve um processo no qual o ser humano rejeita Deus, troca sua glória, distorce sua adoração e finalmente experimenta as consequências de sua própria rebelião. Ao desenvolver essa argumentação, o apóstolo ele prepara o terreno para demonstrar que nenhuma pessoa pode reivindicar a justiça própria diante de Deus.
A função dessa passagem, portanto, é colocar a humanidade diante de sua responsabilidade e mostrar que a necessidade do Evangelho, ela é universal. Qual é a estrutura da perícope? Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, pode ser organizada em 4 movimentos principais que o apóstolo faz. Em primeiro lugar, o apóstolo apresenta a manifestação da ira de Deus contra a impiedade e injustiça. Isso está no versículo 18. Em segundo lugar, ele demonstra que a revelação de Deus na criação torna o ser humano responsável. Isso está nos versículos 19 e 20. Em terceiro lugar, o apóstolo descreve a troca da verdade de Deus pela mentira e da glória do Criador pelas criaturas. Isso está nos versículos 21 até o versículo 25. E em quarto lugar, o apóstolo ele apresenta as consequências dessa rebelião, mostrando como Deus entrega os seres humanos às suas próprias paixões e a uma mente reprovável, produzindo profunda corrupção moral. Isso está nos versículos 26 até o versículo 32. Então a passagem ela possui uma progressão: revelação, depois rejeição, depois idolatria, depois entrega e corrupção. O apóstolo ele começa afirmando que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça daqueles que suprimem a verdade pela injustiça, mostrando que a humanidade ela não está simplesmente distante de Deus, mas em oposição à verdade que conhece. O apóstolo ele explica que aquilo que pode ser conhecido de Deus foi manifestado aos homens por meio da criação, de modo que seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua natureza divina podem ser percebidos nas coisas criadas, tornando o ser humano indesculpável. Apesar disso, a humanidade não glorificou a Deus nem lhe deu graças, mas tornou-se fútil em seus pensamentos e obscureceu seu coração. O resultado foi a troca da glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes a criaturas, revelando que a idolatria está na raiz da desordem humana. 3 vezes o apóstolo Paulo afirma que Deus os entregou, indicando que o juízo divino também consiste em permitir que o ser humano experimente as consequências de sua rebelião. Primeiro, por meio de paixões degradantes. Depois, mediante a prática de relações contrárias à ordem criada. E, finalmente, por meio de uma mente reprovável, que produz uma extensa lista de comportamentos pecaminosos. O apóstolo Paulo ele conclui mostrando que não apenas praticam essas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam, evidenciando profundidade da corrupção humana. Qual é a teologia dessa perícope? Essa perícope ela apresenta uma antropologia profundamente realista e uma doutrina do pecado que está diretamente ligada à relação do ser humano com Deus. O pecado começa na rejeição do Criador e na recusa de lhe atribuir a glória que lhe pertence.
A idolatria, portanto, não é apenas um fenômeno religioso externo, mas é a expressão de uma inversão fundamental da ordem criada. O ser humano coloca a criatura no lugar do Criador. O apóstolo Paulo também ensina que Deus se revela na criação e que essa revelação torna o ser humano responsável. Embora não seja apresentada aqui como o meio pelo qual o pecador recebe a salvação. Além disso, a repetição da expressão Deus os entregou mostra uma dimensão do juízo divino já presente na experiência humana. Pois Deus permite que o pecador siga os desejos de seu coração e sofra as consequências de sua rebelião. A passagem, então, ela apresenta a seriedade do pecado, a realidade da ira divina, a responsabilidade humana e a profundidade da corrupção moral. Como compreender essa perícope à luz de toda a carta? Essa passagem ela é fundamental para o desenvolvimento da tese apresentada em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo ele havia afirmado que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora ele demonstra por que a humanidade necessita dessa salvação. A partir do versículo 18, o argumento segue progressivamente, mostrando a culpabilidade dos gentios, a hipocrisia moral dos que julgam os outros e, finalmente, a condição dos judeus, até chegar à conclusão de que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ele escreve isso no capítulo 3, versículo 9. Portanto, Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, essa perícope, ela não deve ser isolada como uma simples descrição dos pecados do mundo antigo. Ela é a primeira etapa de uma argumentação maior, destinada a destruir toda pretensão humana de justiça própria. O apóstolo Paulo, ele conduz o leitor até o ponto em que ninguém poderá dizer que não precisa da graça. Somente depois de estabelecer a universalidade da culpa é que ele apresentará em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, a justiça de Deus manifestada, independentemente das obras da lei. Que aplicações nós podemos tirar dessa perícope? Essa passagem chama a igreja a reconhecer a seriedade do pecado e a necessidade de proclamar fielmente a realidade do juízo de Deus. A mensagem cristã, ela não pode reduzir o pecado a simples falhas comportamentais ou problemas psicológicos, pois o apóstolo apresenta fundamentalmente como rebelião contra o Criador. A igreja também deve compreender que a idolatria continua sendo uma realidade presente, mesmo quando assume formas diferentes das imagens descritas no mundo antigo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e recebe a confiança, adoração ou devoção que pertencem exclusivamente a Ele, participa então dessa inversão. Ao mesmo tempo, essa passagem, ela deve produzir humildade em nós, pois o apóstolo, ele não está oferecendo aos seus leitores um motivo para superioridade moral.
mas ele está preparando todos para reconhecerem sua necessidade da graça. O texto ele nos lembra que a missão da igreja deve anunciar tanto a realidade do pecado quanto a esperança do evangelho. Pois somente quando compreendemos a gravidade da doença, conseguimos apreciar a grandeza da salvação. Essa perícope, então, ela apresenta um diagnóstico severo da condição humana. Deus se revela, mas o ser humano rejeita sua verdade. Deus merece glória, mas o pecador prefere a criatura. Deus estabelece uma ordem, mas a humanidade procura substituí-la por seus próprios desejos. A repetição da expressão Deus os entregou demonstra que o juízo divino não é apenas uma realidade futura, mas também pode se manifestar no presente, quando Deus permite que o pecador siga o caminho escolhido por sua própria rebelião. O apóstolo Paulo, ele não está simplesmente descrevendo a decadência moral da sociedade de seu tempo. Ele está construindo a primeira parte de sua demonstração de que todos necessitam do Evangelho. A humanidade não precisa apenas de melhores princípios morais, maior conhecimento ou reformas sociais. A humanidade precisa da justiça que Deus revela no Evangelho. E é justamente para essa necessidade que o apóstolo Paulo continuará conduzindo seu argumento nos capítulos seguintes. Que Deus nos abençoe.